Nos abençoa, Pai, nesta hora, nos dando entendimento da Tua palavra, é o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, tá? Nós, nos cultos anteriores, tínhamos puxado mais para falar sobre temas voltados para a oração, já que o nosso culto também é de oração e doutrina, e nós vamos focar mais um pouco agora na questão de doutrina, inclusive na escola bíblica dominical, nós também vamos focar também na questão de doutrina, porque entendemos que a prática e o entender e o exercitar e o elucidar das doutrinas, elas nos fortalecem, nos dão a direção, esclarece a nossa mente, o entendimento, para que nós possamos andar firmemente, sem duvidar, e até mesmo nos defender a nossa fé acerca de posicionamentos diferentes daquilo que o Senhor Jesus nos fala na sua palavra. Entendendo que as doutrinas, elas são baseadas na palavra de Deus. Toda doutrina que nos for ensinada, que ela não tem base bíblica, mas o entendimento humano somente, tá? Nós não devemos levar em consideração, porque a doutrina verdadeira é a doutrina baseada na palavra de Deus, tá? Para que nós possamos, no direcionamento doutrinário, fazermos a vontade do Senhor, fazermos o que é certo. Então, falando especificamente de dízimos e ofertas, dentro da doutrina da mordomia, nós precisamos entender algumas coisas. Nós, algumas vezes, falamos acerca desses assuntos, mas é sempre bom a gente elucidar para que nós tenhamos entendimentos e a alegria de poder participar do reino de Deus. Ao observar o cenário evangélico, as igrejas evangélicas do momento, da atualidade, nosso tempo agora, são muitas igrejas que têm praticado doutrinas, muitas delas que seguem o caminho da teologia da prosperidade e assim tem como a centralidade dos seus cultos o foco na questão financeira, né? Na questão financeira. E acaba que esses líderes religiosos, eles colocam no coração das pessoas o entendimento, plantando sementes de ganância, fazendo com que eles venham entender que quanto mais eles derem como oferta e dízimo, seja lá o que for, eles serão mais abençoados. De certo que isso aí é uma distorção muito grande da palavra do Senhor, de pessoas que usam desse pretexto, fora de contexto, para assim trazer esse entendimento para os faltos de entendimento. Porque a pessoa, quando ela é bem doutrinada e ouve uma conversa dessa, ela sabe se posicionar e ela sabe o que é certo segundo a palavra de Deus. Por isso é importante a questão da doutrina. E o que acontece é que depois que essas pessoas que são levadas por esse evento de doutrina, elas acabam se frustrando e depois começam a falar mal da igreja e respinga para nós, que queremos seguir uma doutrina correta, respinga para nós e acaba que as coisas vão ficando difíceis cada vez mais. Então tem muitos no nosso meio que têm um posicionamento
diferente acerca de dízimo. Eu pensando acerca disso, essa tarde, né, eu entendi que nós temos pelo menos 4 grupos de pessoas que se posicionam acerca de dízimos. Aqueles que usam de má fé para tirar o dinheiro dos outros, e pessoas que são levadas nesse engano, nessa heresia, e assim vão porque plantaram em seus corações a ganância de querer ganhar mais, semeando mais, né? Então, existe esse grupo. Existe o grupo daqueles que não dão porque não conhecem, né? Não participam da alegria do Senhor porque não conhecem a palavra. Existe aqueles que não dão porque não querem dar, né? Não querem dar. E existe um outro grupo também que defende veementemente que nós, a questão de dízimos, a questão de mordomia, é algo que ficou no passado, na antiga aliança. Isso aí, tudo isso aí, tem um mau entendimento da palavra de Deus, né? Ontem mesmo eu recebi um WhatsApp de uma pessoa mostrando para mim que o posicionamento da igreja está errado, né? Que nós não devemos cobrar dízimo de ninguém, que nós não devemos ter a prática que nós temos aqui com relação a ter alegria de na contagem dos nossos dízimos, tirar o dízimo da igreja e enviar com um plano cooperativo, e assim nós participarmos do princípio de cooperação dos batistas e tudo mais. Então, essa pessoa veementemente mandou 2, 3 vídeos para mim, querendo provar que, né, de um pastor que falava totalmente heresias acerca de posicionamentos contrários dos dízimos, né, dizendo que na nova aliança, isso se encerrou na nova aliança, porque com a graça e tudo mais, com aquilo que foi consumado na cruz do Calvário, encerrou isso aí, a gente não deve mais dar dízimo nenhum, porque os sacrifícios Jesus fez por nós, né? E eu só mandei um texto para ele, para essa pessoa, dizendo que o próprio Jesus disse, né, que eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir, né? Eu vim para cumprir. E deu algum entendimento, ele quis ainda se defender, mandando um texto em Gálatas ainda para mim, tal. Eu li só os versículos que ele mandou, e eu falei para ele, meu irmão, humildemente aceite meu conselho, você vai procurar estudar, para você entender um pouquinho mais a palavra de Deus, né? E ele ainda se posicionou contra mim, dizendo que eu devia ler todo o contexto para entender. Só a misericórdia do Senhor. Então, existe por aí esse tipo de coisa, nós temos que estar atentos, né? Então, como o ensino doutrinário é mais como uma espécie de estudo, né? Eu fiz um apanhado do assunto para que a gente possa entender. Eu vou falar algumas coisas aqui de posicionamentos acerca do entendimento bíblico que nós devemos ter acerca disso, tá? Para tirar algumas distorções, depois eu vou trazer alguns assuntos aqui para que a gente possa falar um pouquinho, né? Meditar um pouquinho nessas realidades. Eu li algumas páginas só de um livro chamado Dízimo e Oferta, que foi escrito por Hernandes Dias Lopes, tá? E nesse prefácio desse livro, ele disse mesmo assim, o assunto da questão de dízimos e oferta, ele é polêmico, e disso nós estamos bem certos, e aqueles que nunca passaram por uma experiência do novo nascimento, terão sérias dificuldades de entendê-lo, e sobretudo, de praticá-lo, né? Então, aqueles que não passaram por um novo nascimento, eles não entendem, têm dificuldade de praticar esse tipo de entendimento. Aqueles que leem as Escrituras, mas ainda estão apegados aos bens materiais, encontram muitas desculpas para não pô-lo em prática. Aqueles que são
discipulados pelos opositores dos dízimos e ofertas, resistem fortemente a esse ensino. Porém, aqueles que desfrutam desse privilégio sentem grande prazer e regozijo nessa prática e são testemunhas das bênçãos de Deus, do Altíssimo, em suas vidas. É aquele versículo que eu acabei de ler aqui, né, que há maior felicidade em dar do que receber. Que privilégio é para nós, podermos participar do reino de Deus, sermos usados por Ele em poder, de alguma forma, engrandecer o reino de Deus, fazer com que o Evangelho seja pregado aos quatro cantos do mundo, né? Usarmos o recurso para obras beneficentes e assistenciais e tudo mais, né? Porque ao participar disso, né, essa alegria, felicidade em poder dar, que é melhor do que receber, eu acredito que nós recebemos mais do que damos, né? Porque é como a lei da semeadura, né? Eu gosto de colher uma hortaliça, mas se eu não plantar, eu não vou ter, né? Então eu vou ter a alegria de plantar, e logicamente os frutos daquilo lá eles vão me abençoar, né? Então a gente tem que pensar mais ou menos nesse entendimento aí, para que nós possamos entender a alegria que é participar do reino de Deus. A entrega dos dízimos e ofertas tem sido uma espécie de termômetro espiritual na vida da igreja ao longo dos séculos. Sempre que o povo da aliança se desviava de Deus, a primeira coisa que negligenciava era a entrega dos dízimos e ofertas. Por outro lado, sempre que houve um reavivamento espiritual, houve também um grande entusiasmo e uma profunda alegria do povo de Deus na entrega dos dízimos e ofertas, segundo as passagens do segundo livro de Crônicas 31, do 2 em diante, e Neemias 13, do 10 a 14. Eu vou ler aqui um pouquinho aqui, né? Mas engraçado que essa prática da antiga aliança, parece que ela se faz presente na atualidade, nas igrejas contemporâneas, porque quando a pessoa se desvia espiritualmente falando, e quando eu falo desviar, não é o caso de sair da igreja, tem muitos desviados dentro da igreja, nós temos que entender isso, tá? Eu falo assim dentro da igreja, eu não estou falando da PIB, eu estou falando dentro da igreja do Senhor, estou falando da igreja universal, né? Não estou falando da igreja do Edir Macedo, estou falando da igreja universal, todas as igrejas. Tem muitos desviados dentro da igreja, né? Não saem, mas estão desviados dentro da igreja. E quando acontece esse desvio, o que acontece exatamente é a não prática dos dízimos e ofertas, né? E do ponto de vista de termômetro espiritual, nós podemos entender que a pessoa, a partir do momento que ela não oferta, a partir do momento que ela não dizima, ela está desviada. Ela está fria, está longe dos propósitos divinos. Do contrário, quando há um reavivamento, quando há um avivamento espiritual na vida da pessoa, ela participa com alegria, né? Olha só o que diz, segundo livro de Crônicas 31, do versículo 2 até o 7. Olha só o que diz aqui. Ezequias designou os sacerdotes, os levitas, por turno, cada um de acordo com os seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem e darem graças e cantarem louvores junto à porta da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus próprios bens para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos do sábado, das luas novas, das festas fixas, conforme está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas uma porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor, né?
os sacerdotes, os levitas, eles não tinham parte, eles não tinham trabalho, né? Então, eles eram sustentados por ali se dedicarem ao Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade, o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também levavam o dízimo de todos os seus rebanhos, das suas coisas sagradas, dedicadas ao Senhor, ao seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. E começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 8º. Quando Ezequias e seus oficiais chegaram e viram as pilhas de oferta, louvaram o Senhor e abençoaram o povo de Israel, o seu povo, por causa da dedicação que tiveram, da alegria que viram o povo participando ali, de forma que alegrou o coração deles. Neemias, capítulo 13, versículo 10 a 14, diz assim: também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para casa, para suas próprias casas e para a própria terra. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então, eu convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite, aos depósitos. Coloquei os sacerdotes Selemias e o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados do depósito, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança e ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim, por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto, né? Então, por aqui, a gente vê como o povo agia diante da sua alegria em poder participar e tudo mais. No mesmo livro de Hernandes Dias Lopes, na parte introdutória, né, ele fala algo também interessante. Ele diz assim: o dinheiro exerce um grande fascínio sobre o homem. A palavra de Deus trata desse assunto sem rodeios. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Mostrou que o dinheiro é mais que uma moeda, é um ídolo. Jesus deu o nome ao dinheiro de Mamon, e no altar de Mamon, muitos vivem e morrem, matam e mandam matar, casam e descasam, corrompem e são corrompidos. Engraçado que esses acontecimentos aqui, para quem é escravo de Mamon, parece até cenas de novelas que passam no cenário brasileiro, né? Essa questão envolvida pelo dinheiro, né? Vivem e morrem, matam e mandam matar, casam, se descasam, corrompem e são corrompidos. A riqueza em si pode ser uma grande bênção. Homens piedosos como Jó, Abraão, Isaque, Jacó, Ezequias, Davi e Salomão foram ricos. Davi disse ao Senhor: riquezas e glórias vêm de ti, conforme 1 Crônicas 29:12. O salmista afirma que na casa do justo há prosperidade e riqueza, Salmos 112, versículo 3. Salomão ensinou que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto, Provérbios 10, 22. Moisés
exortou o povo de Israel, dizendo: antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas. Deuteronômio 8, versículo 18. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. O dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo. Ele exige atenção exclusiva e dedicação integral. Aqueles que servem ao dinheiro tornam-se capacho dele e são atormentados com muitos flagelos, né? Aí, nesse livro, ele fala sobre a questão dos desvios da igreja contemporânea acerca dos dízimos e ofertas. É interessante a gente falar isso aqui, para que a gente tenha um entendimento da visão que nós devemos fazer, a leitura que nós devemos fazer do momento que nós estamos vivendo. A doutrina da mordomia cristã tem sido atacada com rigor em nossos dias. E isso deve-se, em grande parte, aos desvios de uns e às negligências de outros. Crescem no Brasil igrejas evangélicas, bem como também os desigrejados. Cresce, outros sim, aqueles que abraçam a teologia da conveniência para justificar as suas atitudes. É notório, sobretudo, o crescimento daqueles que nitidamente se desviaram do caminho e se embrenharam pela rota sinuosa da apostasia. Nesse mosaico religioso brasileiro, poucas doutrinas bíblicas são mais atacadas do que a mordomia dos bens. Quando alguém se declara fiel a Deus na entrega de dízimos e ofertas, generosas ofertas, logo é taxado de herege, explorador ou coisas semelhantes. Do alto de sua torre de marfim, né, os arrogantes, com as suas arrogâncias, alguns vociferam palavras de ordem contra a contemporaneidade dos dízimos. Outros, ancorados em interpretações pessoais, atacam como escorpiões no deserto a doutrina do dízimo e rotulam aqueles que são dizimistas de patrocinadores do enriquecimento ilícito de pastores inescrupulosos. Não obstante, a teologia capenga de uns e a ética torta de outros nos faz permanecer firmes no nosso entendimento de que a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, nos ensina a prática dos dízimos e das ofertas para o sustento digno da obra de Deus em todos os tempos, em todos os lugares. O homem mudou, mas Deus não. As palavras do homem são levadas pelo vento, mas a palavra de Deus permanece para sempre. As opiniões dos homens, tornam-se obsoletas e caducas, mas a verdade de Deus, ela é eterna, conforme diz Isaías 40, versículo 8. A palavra de Deus diz: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para todo sempre. Quero falar sobre um ponto também, sobre a manipulação dos pastores para arrecadar dinheiro. Olha só essa prática aqui, né? Em muitos redutos religiosos no Brasil, o recolhimento de dízimos e oferta é a parte mais elaborada do culto público. Eu acho que nós que praticamos, nós que participamos da Igreja do Senhor aqui, nós não vimos isso, né? Aqui, na nossa realidade, isso não acontece. A centralidade aqui é Cristo Jesus, né? Nós nos dedicamos aqui, né, para que o culto aconteça e ele vai culminar onde? Né, através dos louvores na palavra do Senhor, que é trazida para os nossos corações, para a nossa alegria.
Então, nosso foco aqui é a palavra, nosso foco aqui é Cristo Jesus. Diferentemente nessas igrejas, né, o culto ele é bem elaborado, né, voltado para a questão de recolhimento de dízimos e oferta. Textos bíblicos são usados fora do contexto como pretexto para induzir os fiéis a entregar a melhor oferta. O sucesso do culto é avaliado pela quantidade de dinheiro arrecadado naquela reunião. Esse dinheiro, não raro, é arrecadado com a pior das motivações. Certamente não é para levar o evangelho até os confins da terra, e nem para socorrer os aflitos e necessitados, mas para enriquecer aquela própria igreja. O enriquecimento repentino e nada transparente de alguns desses obreiros fraudulentos tem sido motivo de chacota da igreja evangélica nos meios de comunicação e constitui causa de tropeço para muitas pessoas. Cabe aqui o alerta que Jesus fez: ai do homem pelo qual vem o escândalo, né? Outro ponto que eu quero abordar aqui, e já caminhando já para do meio para o fim, do meio não, já quase para o fim, a oferta como uma barganha com Deus. Tá? Nós precisamos entender isso aqui. Muitos pregadores, movidos pela ganância, torcem as Escrituras e enganam o povo com uma pregação mercadológica, induzindo a contribuir com a motivação errada. A ideia é ofertar mais para ganhar mais. Assim, a oferta deixa de ser um ato de adoração a Deus, por quem Ele é, e um tributo de ação de graças a Deus por aquilo que Ele faz, para ser um negócio lucrativo para o homem. Contribuir na casa de Deus com essa motivação é fazer uma barganha com o Senhor. Quer dizer, os pastores, eles induzem a pessoa, torcendo a palavra, né, colocando no coração deles, dizendo, ó, quanto mais você der, mais você ganha, né? Olha só isso aqui que ele fala aqui. Ouvi certa feita um pregador da teologia da prosperidade prometendo aos fiéis que se eles dessem uma oferta de R$ 900 para determinada causa, eles receberiam 100 vezes mais. E ele insistiu: quem não quer receber 100 por 1? Quem não quer receber 100 por 1? Esse tipo de pregação torna-se uma espécie de jogo lucrativo. É uma aposta segura no sucesso financeiro. O centro de tudo é o homem. A mola que move tudo é a ganância. O centro dessa mensagem é o desejo de ficar rico. E esse tipo de pregação é um assinte à verdade, um atentado à doutrina da mordomia cristã e uma distorção do verdadeiro evangelho. Nós não podemos negar, né? Nós não negamos com isso o princípio da semeadura e da colheita. A palavra de Deus ensina com meridiana clareza que o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, nós lemos aqui no início. É Deus quem multiplica a nossa sementeira para continuarmos semeando ainda mais. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Quem dá liberalmente e ainda lhe acrescenta mais e mais. Agora, quem retém o que é justo, ser-lhe-á para pura perda. Provérbios 11, 24. A alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Provérbios 19, 17. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós lemos agora há pouco. Atos 20, 35. O homem bondoso faz bem para si mesmo. Provérbios 11, 17. Porém, a motivação daquele que semeia com fartura é a glória de Deus e o amor ao próximo. A ação correta precisa ter a motivação correta.
E aquele que oferta para ganhar mais está com o coração posto no dinheiro e não em Deus, né? Nós temos que entender que, nesse entendimento, algumas igrejas antigas, algumas igrejas têm praticado as antigas indulgências, né, que estão sendo colocadas em prática novamente, com uma nova roupagem, né? Fiéis estão induzindo os seus fiéis a comprar água benzida, roupa ungida, toalhas suadas, lotes nos céus e incontáveis objetos consagrados aos seus líderes messiânicos que são vendidos a preços exorbitantes para atender à insaciável ganância dos camelôs da fé, né? Então, é muita coisa acontecendo, nós temos que estar atentos para nós não sermos induzidos. E eu aconselho a vocês que, se a nossa igreja, ou aonde nós estivermos, nós ouvirmos práticas semelhantes a essas, não entrem nesse jogo, tá? Não entrem nesse jogo, porque a arrecadação do dinheiro que é proposto ali, ele está sendo direcionado exatamente para enriquecer a essas pessoas que ali são motivados a fazer tal arrecadação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Agora, quando a gente participa de um culto, onde a centralidade é Jesus Cristo, e a gente vê que a centralidade do culto é a palavra, é Jesus Cristo, né? Nós descansamos, nós temos paz no coração, nós temos alegria de cultuar o Senhor, e assim nós participamos do momento com muita alegria. Nós não podemos negligenciar, nem podemos nos esquivar e ficar de fora da prática correta de ofertar ao Senhor com alegria, adorando ao Senhor com alegria, tendo essa prática. Agora, muito atentos, nós devemos ficar acerca dessas práticas, né? Então, com relação a alguns pontos que são pregados aí, alguns dizem, né? Alguns dizem que a prática do dízimo, ela só cabe na antiga aliança. E eu, com base no estudo, não dá para a gente detalhar aqui a fundo, a não ser que a gente fizesse várias séries de mensagens aqui, para a gente entender, trazer um entendimento detalhado de cada ponto, né, para a gente poder tranquilizar. Mas, de forma resumida aqui, a gente tem que ler a palavra e fazer uma interpretação sóbria e diligente do que diz a palavra de Deus, para que a gente possa entender, né? Por exemplo, Malaquias 3,10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-los, né? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que haja alimento na minha casa, né? Está certo que o templo naquele tempo, né, era o local onde o Senhor se manifestavam, a glória do Senhor se manifestava naquele tempo, no templo somente, e as pessoas iam ali para sacrificar, para adorar o Senhor, e lá davam suas ofertas, faziam seus sacrifícios e tudo mais. Isso aí acabou, não existe mais. A bem da verdade, hoje nós somos o templo do Senhor. Aí, alguns defendem esse ponto, dizendo assim, se eu sou o templo do Senhor, o templo morreu, acabou a lei, não existe mais isso, né? Não existe mais isso. Jesus já fez o sacrifício por mim. Mas, a bem da verdade, nós temos que entender que nós, como comunidade evangélica, comunidade do povo de Deus, nós nos reunimos no templo, né, 1, 2 vezes por semana, 3 vezes, não sei, dependendo da agenda, né? Nós nos reunimos no templo e temos que entender que para manter o templo, né, e manter as coisas do Senhor, tem que haver a contribuição, porque como é que a coisa vai acontecer, né? Eu tinha um pastor que dizia assim, será se vai descer um cheque do céu lá, assinado pelo Senhor Jesus, está aqui agora, pode ir lá para o banco lá, vai lá, né, e mantém a casa? Não, é o Senhor que nos usa.
para mantermos a casa do Senhor, para mantermos a obra, para fazer o crescimento da obra do Senhor, né? E nós temos o privilégio de participar nisso aí. Nós lemos semana passada que existe o dom da oferta, aquele que tem a liberalidade de ofertar, de dizimar, com alegria, com aquilo que está no seu coração. Porém, quando nós negligenciamos o dom, né, nós trazemos dificuldades para a igreja do Senhor, né? E nós vamos prestar conta disso aí. Nós vimos também que nem todos têm todos os dons, mas todos têm um dom ao menos, né? E eu creio que nesse entendimento, e falando sobre isso aqui, eu creio que o dom de ofertar está no coração de todos, só que uns não atentaram, outros negligenciam esse dom, mas todos nós temos o dom da oferta e devemos praticá-la. Então, eu não posso entender, diante de um texto desse de Malaquias 3,10, que isso aqui cabe somente para a lei, para o passado. O templo foi extinto, mas nós participamos da obra do Senhor, né? E 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14, vai nos dar esse entendimento que Paulo usa, né, as palavras para nos fazer entender que a coisa continua ainda, dizendo assim, 1 Coríntios 9, 13 e 14, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam também do Evangelho. Está aqui 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3 diz assim, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O que é que está querendo dizer aqui? Esse amor, né, tudo aquilo que nós formos fazer tem que ter o amor no coração, também ele está envolvido também nas nossas ofertas, na nossa adoração, no ofertar e dizimar. Nós temos que ofertar e dizimar, não por obrigação, não porque a igreja diz que tem que ser, né? Conforme essa pessoa que mandou o texto para mim ontem, dizendo assim, não sou obrigado não, né? Não sou obrigado, a igreja não pode me obrigar a dar os dízimos. Não, ninguém obriga ninguém não. Tem que ter amor, tem que ter alegria no coração. Por isso Paulo diz, né, que haja alegria, né, que haja alegria. Ninguém venha por constrangimento, né? Cada um faz a sua parte com amor no coração, porque por mais que haja aquele que traga, tá, liberalmente uma quantia alta, que a soma de todos os dízimos do mês da igreja, e aquela quantia que aquela pessoa trouxe até o altar aqui, e foi por motivações erradas, talvez com ganância, pensando que vai receber mais do Senhor, aquela oferta, aquela quantia ali depositada no altar do Senhor, o Senhor não recebe. O Senhor não recebe. Ah, pastor, como é que negócio é esse? Já a igreja não faz uso? Faz. A igreja vai fazer uso, mas Deus não recebe a oferta. É como a oferta de Caim, Deus não recebeu. Ele levou, mas Deus não recebeu. Entendeu? Por isso, nós temos que entender da alegria de poder participar, de ofertar e dizimar na casa do Senhor. É muito importante isso, é muito importante, porque até mesmo quando nós ofertamos e dizimamos, que nós temos alguma coisa com o nosso irmão, o que é que diz a palavra? Se você vai ofertar e dizimar, deixa a tua oferta lá, vai primeiro com o teu irmão, te reconcilia com ele, para depois vir aqui, porque senão o Senhor também não recebe a nossa oferta. Ah, é de coração que eu estou dando, mas meu irmão, você está com o coração magoado, você está com o coração partido, você está com o coração ali pesado, porque
o teu irmão fez alguma coisa contra você, ou então você está em dívida com seu irmão, vá lá primeiro, peça perdão para ele, para depois você vir ofertar. Porque eu não posso, de repente, ter a alegria da igreja e ver assim, olha, o irmão é dizimista, o irmão participa, né? Nós não estamos aqui para servir homens, nós estamos aqui para participar do reino de Deus, né? Estamos aqui para participar do reino de Deus. O importante é que tudo aquilo que nós façamos, que Deus receba, porque quando nós viemos com a motivação correta, com alegria no coração, para fazer para Deus, Deus nos abençoa de forma tremenda, no nome de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, né? Essa alegria, essa motivação, ela tem que ser constante no nosso viver, né? As ofertas, o dizimar, né, ele é uma adoração a Deus. Ela não pode ser essa adoração torcida, né, com motivações diferentes. Por isso que algumas vezes eu digo, meu irmão, quando você sair do seu lugar para vir ofertar e dizimar aqui, vem agradecendo a Deus, né? Porque muitas pessoas às vezes não entendem Malaquias 3,10, faça a prova de mim, não, né? Senhor, eu vou dar, se tu não der, eu vou provar agora, não existe isso, né? Faça a prova de mim, olha para trás, vê se o Senhor não já te abençoou, né? Nós não vamos aqui pagar o nosso dívida, nós vamos devolver aquilo que Ele nos deu. Nós temos que ter esse entendimento, né? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 5, olha só. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha só que texto maravilhoso, né? Que nos faz ter esse entendimento e essa alegria de poder participar da obra do Senhor, né? Ter a alegria de dar, que é melhor dar do que receber. Vou ler mais uma vez, né? Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho do que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, né? Iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente, o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas se entregaram primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus, né? Eu acho que, quando a alegria do Senhor está no nosso coração, e nós participamos da obra do Senhor com alegria, né? A gente vê o mover de Deus no nosso viver, a mão de Deus sobre nossas vidas, nós temos a alegria de poder participar, né? Não precisa o pastor pedir, não precisa a gente identificar nada, não, eu vou dar, não, a igreja não está tendo projeto nenhum,
A igreja não está tendo construção de congregação nenhuma. A igreja não levantou oferta especial para nada, né? Não está tendo movimentação nenhuma. Então, eu vou só fazer o feijão com arroz. Não. Quando nós temos essa alegria do Senhor no coração, sabe? Essa a mão poderosa de Deus sobre nossas vidas, nós temos a alegria de participar e querer se envolver cada vez mais, né? Porque aqui nós podemos estar supridos de tudo. Aqui nós podemos não ter falta de nada. Nós estamos sentados aqui em poltronas confortáveis, conforme falou o Ivan, no domingo de manhã, né? Que a gente senta, até se aquece aí na poltrona, aí, evita até a gente estar cochilando, né? E temos centrais de ar e tudo mais, né? Aqui nós temos irmãos que vêm e a gente, uma verificada rápida assim, passando assim, olhando assim, no geral, talvez a gente vai dizer assim, nossos irmãos estão bem. Tem aquele que tem pouco, né? Tem aquele que tem mais, mas nossos irmãos estão bem. Mas a gente não pode esquecer dos lá da rua, né? Porque a obra do Senhor, ela vai exatamente redundar nisso aqui. Ela entra aqui para que nós possamos usar em obras assistenciais e de benevolência lá para com os outros e poder abençoar aqueles que não têm nada. Por isso, né, a igreja de Atos, ela participava disso aqui, ó. Atos 4, 32 a 35, da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente a sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder dos apóstolos, continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocava aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um, né? Eles participavam, traziam-lhe o dinheiro aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam segundo a necessidade de cada um, né? De cada um. Não dou na igreja do Senhor, porque eu estou satisfeito porque eu ajudo os outros, então não vou ajudar na igreja. Meu irmão, você participa da igreja, né? Ajude lá fora, mas também tenha a alegria de participar da igreja do Senhor, né? Lucas 16, versículo 10 a 12, já encerrando. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Quem lhes dará, né? Nós temos que pensar a esse respeito, né? Que, como diz Provérbio, né? Provérbios que nós lemos aqui, 11, 24, se não me engano, aquele que dá diligentemente, ele aumenta o que tem, e é muito abençoado. Já aquele que retém o que é justo, até o que ele tem lhe é tirado, né? E às vezes, para a gente não ofertar, a gente é muitas das vezes atribulado por muitas coisas, e a gente nem sabe disso, né? Nem sabe disso. Como eu falei, e quero somente frisar esse ponto, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele conhece o nosso coração, porque a igreja é dele, a obra é dele, e Ele usa pessoas para que possa manter a obra do Senhor. E é muita alegria e um privilégio muito grande poder participar da obra do Senhor para fazer as coisas evoluir. Eu não posso ser negligente
né? Ser negligente e não participar porque eu não quero. De jeito nenhum. Nós corremos o risco, como igreja democrática, de colocarmos propostas para avançar no reino de Deus e, de repente, essas propostas não terem unanimidade. Mas uma maioria vota aprovando e outra minoria, logicamente, o entendimento é que aceite. De repente, se eu for a minoria, eu não posso dizer assim, eu votei contra, mas também não vou ofertar nem um centavo para que isso aconteça. Eu estou sendo negligente com a obra do Senhor. Eu não vou deixar de contribuir para não participar daquilo que foi instituído por um grupo de irmãos que formulou a proposta, o conselho da igreja, e trouxe como assembleia, onde a maioria votou a favor, né? Eu não posso me colocar dizendo, se eu não vou participar disso aí, porque na realidade, eu vou estar ferindo e machucando o coração de Deus. Eu tenho que ter esse entendimento, né? A obra não é do pastor, a obra não é dos irmãos, a obra não é de um grupo, a obra é do Senhor. E quando nós não participamos, nós estamos deixando de participar para Deus. E quando nós não participamos, Deus sonda os nossos corações. Por isso, Ageu, que foi lido da vez passada, se não me engano, a irmã Nilza, Ageu capítulo 1, versículo 5 e 6 diz assim: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, o recebe para colocá-lo numa bolsa furada, porque não dá para nada, né? Por que que isso acontece? Por que que essas coisas acontecem? Deus tenha, através do Espírito Santo, colocado no nosso coração o entendimento correto dessas coisas, né? Que nós possamos estar orientados pela palavra de Deus, para que nenhum de uma interpretação errada, ou aquele que queira justificar os seus atos, dizendo que isso e aquilo é errado, que venha querer introduzir na nossa mente, né, coisas erradas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não é para discutir, não é para brigar, mas se a gente observar, as palavras são veementes para defender algo que não querem participar. Como eu falei, eu não tenho tempo para trazer no detalhe estudos acerca disso aí. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar, tem um capítulo desse livro, Dízimos e Oferta, que diz assim, a importância da nossa fidelidade. Aí cada parte do capítulo ele coloca lá, eu não dou meu dízimo porque é da antiga aliança. Eu não dou meu dízimo porque é uma heresia. Eu não dou meu dízimo por causa disso, aquilo outro lá. Aí vem o entendimento bíblico e o direcionamento. Cada um faz a sua análise, né? Cada um faz a sua análise. Eu vou disponibilizar no grupo da igreja, cada dia, uma parte dessa. Quem se interessar, quem gostar de ler, leia e tenha esse entendimento. Mas que nós possamos participar com alegria da obra do Senhor, como ali eu ouvi aquele jovem senhor que está participando da nossa igreja com muita alegria, mais cedo ou mais tarde vai fazer parte também da membresia dessa igreja, né? E chegou, falou, né? Não procurei, nem me desesperei, mas a bênção me alcançou, e eu com muita alegria, a primeira coisa que fiz foi trazer o dízimo
como parte de gratidão ao Senhor. Que isso sirva de exemplo para todos nós, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé? O intuito desse estudo, né, nos faz entender, que nos dê o entendimento do correto da palavra de Deus, tá? E que nós possamos nos posicionar para que, de repente, se alguém tem um mau entendimento acerca dessa doutrina, dessa parte da doutrina da mordomia, fala dízimos e oferta, que a gente possa ajudar o irmão, né, a eles participarem com alegria da obra do Senhor. Que privilégio é servir ao Senhor. Há maior alegria em dar do que receber. E eu afirmo a vocês que mais nós recebemos quando damos, porque nós vemos ali o fruto da alegria no coração das pessoas, e o Espírito Santo traz esse regozijo no nosso coração, né? Porque nós fomos usados para ajudar em tal causa, ou obra, ou pessoa. Que Deus nos abençoe. Eu quero convocar aqui o Ministério do Louvor, nós vamos cantar aqui um cântico, e com alegria nós vamos ofertar e dizer: